Os tempos são os outros, e a única coisa que não muda é que tudo está sempre mudando, dito em outras palavras pelo filósofo. Concordamos em parte. A afirmação vale para as ciências, para a paisagem terrestre, para as estações do ano, para o nosso rosto no espelho, para os costumes sociais. Mas algumas coisas permanecem imutáveis, como, por exemplo, as leis de Deus, que são atemporais e universais. Mudou a forma da constituição familiar, muitas leis terrenas sobre ela, os limites do que é aceitável como normal ou não. Porém, o amor e a responsabilidade moral e as suas consequências espirituais continuam iguais. Não importam os sofismas, a permissividade geral, o relativismo ético. Casamento, oficializado ou não, ou simplesmente uniões conjugais, pressupõe o desejo e a necessidade de compartilhar experiências onde 1 mais 1 é mais do que 2. E o 2, quando dividido, é menos do que 1. Porque as separações, quando ocorrem, elas sempre empobrecem os dois lados. A doutrina espírita, por olhar os problemas humanos sempre com uma visão de longo prazo, que vai além dos horizontes de uma única existência, não compactua, não aceita, de modo geral, os modismos das uniões casuais, nem, muito menos, as que têm o seu término prematuro decretado pela irresponsabilidade. Casamento, reuniões de espíritos, razões e objetivos, este é o assunto do nosso tema livre de hoje. Prezados amigos, nós vamos falar hoje sobre casamento, sobre uniões, não necessariamente oficializadas no papel. Vamos falar de reuniões de espíritos, quais os motivos e as razões do ponto de vista espiritual, no nosso entendimento da doutrina espírita, para tanto as uniões como para as separações. Comigo aqui a Rose Heidmann e o Gilberto Tomasi. E eu começo propondo para vocês, lembrando antes de que o nosso enfoque é no sentido de talvez uma abordagem um tanto quanto crítica sobre, digamos, com todo respeito, a falta de compromisso em grande parte que a gente vê hoje em dia. Não é saudosismo, não é nostalgia, mas realmente, até eu coloquei na abertura, as leis terrenas mudaram bastante, há uma facilidade para os casais se separarem, inclusive oficialmente, através do divórcio, etc. O que o Espiritismo não está contra, não é contrário ao divórcio, mas a gente vai comentar ao longo do programa. O fato é que esses abusos, se nos permitem dizer assim, eles ocorrem na sociedade geral, mas em alguns meios mais do que nos outros. Por exemplo, o meio artístico, onde trocar de marido e de esposa, você troca mais de marido e de esposa do que se troca de automóvel ou do corte do cabelo, o que é lamentável no nosso ponto de vista. Via de regra, o casamento, as uniões, elas representam o reencontro de espíritos comprometidos por lesões morais praticadas contra o outro, ou contra a outra, ou para dar continuidade a tarefas iniciadas e não acabadas, ou mesmo para novos desafios. Então eu tenho aqui, Rose e Gilberto, vamos passar aqui mais ou menos rapidamente, para fins didáticos, Eu tirei do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Ele coloca que o casamento poderia ser classificado em cinco tipos. O primeiro tipo aqui seriam os acidentais,
Então eu queria que o Gilberto falasse a respeito, né? Ele cita aqui rapidamente atração física, paixão, prevalece a atração sexual, geralmente pouca duração, mas mais importante que apesar disso estabelece laços para o futuro. Gilberto. Wilson, Rose, prezados amigos, me parece até, você citou agora um exemplo do meio artístico, né, que muda-se constantemente de parceiros, me parece que seja um caso. Atração física, beleza, gosta-se das mesmas coisas, né? Cinema, bar, bebida, enfim, qualquer coisa. Me parece que é por isso que acontece. Não existe sentimento, não existe afeto. As coisas vão conforme o casal vai gostando das mesmas coisas, eu penso. Por isso que, no momento que enfrentam algumas dificuldades inerentes à relação em si, a coisa não vai em frente. Eu penso que seja dessa maneira. Mas, como você falou, se não existia problema nenhum com os envolvidos até então, com certeza vai ter depois. De repente pode ter consequências. Pode ter consequências. Especialmente se envolver filhos, né? Não tenho nem dúvida. Rose, o Martins Peralva coloca o segundo tipo de casamento, o profissional. Gostaria que você comentasse em cima disso um pouquinho. Claro. Acho que um dos milagres da vida é nós amarmos, né? Tem uma pessoa que de repente parece que você não conhece, né? E você passa a amá-la, assume compromissos, deseja levar a vida em comum. Mas o que é a Terra ainda, né? Um mundo de expiação e provas. Então, é muito comum na nossa existência terrena, devido ao nosso estágio evolutivo, que você tenha que passar por provas. E o casamento é um compromisso, um contrato, ao qual as provas não estão estranhas. Às vezes é uma doença, às vezes é a perda do emprego, dificuldades de todo tipo, até emocionais, psicológicas, né, que acometem um dos cônjuges. E é necessário, muitas vezes, né, que eles superem juntos. A prova é o quê? Você enfrentar uma dificuldade. O que acontece no casamento nesse caso? Muitas vezes as pessoas não enfrentam juntas, enfrentam contra a outra. E aí o casamento, que tem necessariamente, no nosso estágio evolutivo da Terra, a sua fase de prova, não cresce, as pessoas não amadurecem no enfrentamento. Então é uma oportunidade o casamento profissional para que as pessoas enfrentem a dificuldade juntas, se dediquem mais e reforcem seus laços, seu compromisso de amor. Da mesma bem colocado, porque de modo geral nós estamos no mundo de provas e expiações. E o lar já se diz que é o cadinho de purificação do espírito, é a melhor escola que a alma humana pode desfrutar dentro no aprendizado, no convívio dentro de casa. Não só com esposo e esposa, mas com os filhos e às vezes pais, etc., né? Agora, Gilberto, existe o casamento, segundo o Martins Peralva, que é o sacrificial. O que seria isso? É aquela história de um espírito bem mais evoluído do que o outro. Alguém vai ter que fazer um sacrifício, né? Porque estão em estágios assim diferentes de evolução, né? E aí um vem com o objetivo de auxiliar o outro. E geralmente esse que está um pouco mais evoluído, que vem com a função de auxiliar, nem sempre consegue cumprir a sua etapa, né? Porque é muito complicado, porque o espírito, quando encarnado, não sabe se é mais evoluído ou menos evoluído, né? Tem-se a ideia, tem-se a intenção pelas ocorrências do dia a dia, que até pode ser mais evoluído, mas não é fácil. Eu acho que é uma situação muito complicada esse tipo de relacionamento para o espírito que está um pouco mais adiantado. Se realmente esse adiantamento, mínimo que seja, não for o suficiente, ele não consegue carregar isso tudo e desiste. Uma via de mão única, né? Exatamente. Eu não sei se significa necessariamente tão mais evoluído. Eu acho que, às vezes, ele assume aquele compromisso especial de se tornar aquele indivíduo esteio da família. Quase toda família, eu observo isso aí, sempre tem aquela pessoa que é a pessoa que corre para tudo. Não é só para o marido ou para a esposa, geralmente é a mulher. Para começo de assunto já vem por aí, né? Também acho, mas sou com... Parabéns para vocês. Né? Nem sempre. Nem sempre, mas em geral é. Então com a dedicação para com os filhos, às vezes com outros aparentados ou parentes mesmo, sobrinhos, netos,
avós que criam os netos tem que substituir por falta até física, né, de pai ou de mãe, ou dos dois. E a pessoa que corre para tudo, sempre, arca financeiramente, abdica do seu tempo, se sacrifica na saúde. Mas nesse caso não é o parceiro em si, é um terceiro que vem junto, então, né? Não, às vezes é a mãe que começa cuidando do marido, às vezes é o marido inválido, é o marido doente, com saúde precária a vida inteira, que ela se dedica, ela cuida, aguenta muita coisa do outro. A doutrina espírita ensina uma coisa importante: não existe vítima. Se você está num compromisso sacrificial, é porque você pediu, escolheu, estava maduro para enfrentar o compromisso, ou tem uma dívida grande do passado em relação àquelas pessoas. Mas às vezes aqui não dá conta disso. Não, mas daí é outro problema. Daí é outro problema. Deveria dar, né? Assumiu, na medida do possível. Aí que nós entramos na nossa discussão do ponto inicial de discutir até onde a frouxidão, vamos colocar assim, né, da legislação humana, e principalmente a brasileira atualmente, facilitando as separações. Porque hoje a pessoa diz, mas eu não nasci mais, o tempo de Amélia passou. Então, poucas mulheres, e daí as amigas, vamos falando no caso da mulher, né? Ela é aconselhada, por exemplo, olha, você está sendo boba, você tem que se separar, larga ele, vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua felicidade. E a gente não está dizendo que não deve, mas é uma coisa que tem que ser bastante ponderada, não pode ser uma decisão tomada de afogadilho em que a pessoa deserta de um compromisso que ela assumiu. Essa é a primeira dificuldade, né? Ainda mais se tem filhos. Exatamente. Tá? Agora, existe um quarto tipo, Rose, que seriam as uniões afins. Uhum. Nós notamos esse tipo de casamento ao qual, né, todos nós aspiramos, naquelas pessoas que renascem se apoiando mutuamente, né, para a realização, notadamente, de determinadas tarefas, determinados compromissos. Não é que não tenham dificuldades, não é que não tenham lutas e limitações. Por exemplo, o casal Pierre e Maria Curie, né? Courrier, como dizem alguns, eu falo Curie, não sei se a pronúncia está exata, mas que se dedicaram à pesquisa da física, né? E tantos outros, Kardec, né? E Amélie Boudet, que se dedicaram a determinadas tarefas, um dando suporte, um apoiando o outro. Na Terra, né, é quase que o máximo ao qual se pode aspirar. Uma vida até de lutas, mas em que um dá suporte ao outro. Eu acho que todos nós sonhamos com isso, né? A questão é se já ultrapassamos a faixa de expiação e provas e chegamos à fase da afinidade nós, né? E existe um quinto tipo ainda, que seriam as uniões transcendentais. E o próprio autor do livro diz que elas são muito raras. Na Terra, né? Seria realmente um caso especial. Se essa de afins a Rosa acabou de dispor, que já são poucos, né? Já tem o suficiente. As transcendentais, então imagina. Bom, meus irmãos. Mas em mundos superiores, imagino que seja uma regra. Só para fazer um registro aqui, que André Luiz, no livro Nosso Lar, ele coloca um pouquinho diferente. Ele diz que os casamentos podem ser divididos por amor, por fraternidade, por provação e por dever. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta a gente vai enfocar um outro aspecto de casamento, ou melhor, os casamentos. Aguarde, nós voltamos já. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br.
Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre casamento ou casamentos. Voltando àquela classificação inicial lá de casamentos acidentais ou casuais, tem muitas pessoas que, é consequência, né? As pessoas falam que, espíritas inclusive, a gente ouve muitos dizerem que quando a pessoa casa mais de uma vez, que isso também estava já previsto no planejamento reencarnatório de cada um. Nós vamos ver aqui algumas opiniões, e inclusive do Gilberto e da Rose, para ver se eles concordam com o que eu penso, né? Essas pessoas baseiam-se praticamente numa frase do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele diz o seguinte: não existe na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Olha, o que eu interpreto disso aqui é que ele está se referindo mais ao futuro, claro, do que ao passado, né? Não está afirmando que todos os casamentos têm raízes no passado. Mas que geram consequências. Geram consequências daqui para frente. Com certeza. Olha, o Richard Simonetti, no livro Para Ler e Refletir, é um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte, ele faz até uma chacota, né? Uma piadinha. Um casamento pode estar programado no destino. Múltiplos casamentos cheira a desatino. Imagine vocês, se as uniões não são ao acaso, tem alguma coisa para acertar. Com um já é difícil. Você imagina... Poxa, me desculpe, mas é brincadeira. Não, né? e pior que se ficar com os desajustes, somando, não vai se arrumar nunca mais, né? Nunca mais. Porque tinha um para consertar, estragou 3. Aí tem coisa... Vai morrer com 30 para consertar. Sabe qual é a dificuldade, né, a meu ver? Nós temos uma educação para a busca do prazer imediato, né? Isso é também na comunhão sexual. Você busca aquela paixão avassaladora. A paixão é uma fogueira, ela extingue. Se existir amor, né, ele se aprofunda com a experiência, mas ele se modifica. E as pessoas tendem a buscar a emoção renovada daquele início do relacionamento. E muitas vezes não estão maduras para um comprometimento a longo prazo, em que o amor, né, se acrisola, se aprimora na convivência. Então desistem do relacionamento, partem para o seguinte, buscando aquela emoção perdida. Mas aquela emoção é quase que um engodo da natureza, né? Induzindo as pessoas à comunhão sexual até para produzir a reprodução da espécie, para garantir a perpetuação. É uma ação, às vezes, até hormonal, química, que induz aquela cegueira, né, para o resto do mundo que a paixão dá. Agora, o amor é diferente. Ele contagia a alma, transborda, né? Você quer o bem da criatura amada, você não quer extrair prazer dela pura e simplesmente. Você quer dar-lhe reforço para enfrentar a vida, é muito diferente. E vejo que o Richard Simonetti não está sozinho, eu tenho até outras opiniões aqui que eu vou deixar de lado, mas essa aqui eu julgo importante por ser um dos espíritas mais conceituados no movimento espírita brasileiro, que é o Divaldo Pereira Franco. E tem uma entrevista dele no jornal Imortal de junho de 2003, que já é um reprise de uma outra entrevista ao mesmo jornal de 1984. E o Divaldo diz o seguinte: há uns casamentos programados e outros que a precipitação provocou. A inexperiência do jovem, a prevalência da natureza animal, faz com que ele assuma compromissos que não estavam adredemente estabelecidos. E o Caligares, no outro trecho, ele diz o seguinte: a felicidade conjugal cobra um preço bem alto, tão alto que só poderá ser pago a longo prazo,
enquanto dure o casamento, em moeda de humildade, compreensão, paciência e renúncia. Gilberto. Realmente não tem como discordar, né? E aí eu aproveito e pego aqui então o gancho do que a Rose falou anteriormente. Ao entrar nessa primeira união, então, que seria realmente que teria algumas coisas a serem vivenciadas juntos e que não se dá conta, a atração fala mais alto. Principalmente a atração sexual, através da aparência, que nós sabemos que a força sexual é muito maior do que a força do pensamento. Então, me parece que é isso que envolve os jovens hoje, quando não se dão conta da responsabilidade do matrimônio. É a atração. Especialmente com a liberação que a liberação que existe hoje. Né? E a gente lembra aqui que no sacramento católico se diz até que a morte os separe, né? Eu já substituiria até que a morte do amor os separe, né? Quando o amor acaba, fica difícil. Agora, gostaria de ler um texto aqui do livro do Hermínio de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, que é um autor espírita muito valorizado dentro do nosso movimento. É um texto um pouquinho longo, eu peço que vocês prestem atenção. Todos temos dificuldades no casamento. Estamos aqui para esmerilhar arestas, corrigir desafeições, ampliar afetos, cultivar entendimentos, pacificar antigos rancores, testemunhar dedicações e devotamentos. É que as harmonias da paz não se compram na farmácia ou no supermercado. É trabalho lento e difícil para uma vida e até mais. Exige compreensão, tolerância, renúncia. A família é a nossa universidade. Ou saímos dela diplomados, com mestrado ou PhD, ou interrompemos o curso das esperanças. Não faltou experimentação, já se tentou de tudo. Numerosas formas e processos foram testados, mas o modelo antigo resistiu, porque a falha não está no modelo, mas nas pessoas. A falência do sistema começou a partir do momento em que se separou o sexo do amor. Há uma dicotomia mais ampla, matéria e espírito, na qual o amor é atributo do espírito e sexo, instrumentação meramente biológica. Recorre-se ao artifício da paixão, em vez da chama que... Recorre-se ao artifício da paixão, que em vez de ser a chama que ilumina e aquece, é a labareda que consome e logo se extingue em sombras. Não há esforço ou sacrifício, tolerância ou compreensão que sejam demais. Se o preço parece excessivamente alto, é porque a dívida é igualmente vultosa. Eu gostaria que a Rose fizesse o fecho do nosso tema livre de hoje, fazendo um ligeiro apanhado sobre tudo que a gente falou. Não é fácil falar sobre casamento, porque cada um sabe, né, daquilo que pode enfrentar. Óbvio que os casamentos são programados na espiritualidade, como todos os compromissos importantes da vida. E se for possível ao cônjuge, né, mantê-lo, apoiar o outro, apesar das dificuldades e limitações que enfrentem, ele vai conquistar um galardão espiritual. Mas no casamento, o que é importante? Você saber que ele, programado ou não, é um compromisso que você assumiu, um compromisso com você mesmo, um compromisso com a vida. Se for possível amar, doar-se, tentar construir juntos, programação anterior ou não, você vai conquistar para você mesmo experiência, energia, transcender a sua condição. E se existirem filhos, então, o compromisso em comum, ainda que sacrificial, justifica a busca da permanência até onde seja possível. Mas com amor, sem nos sentirmos vítimas, sabendo que somos autores do nosso destino e que Deus consagrou não a escravidão, mas a liberdade com responsabilidade. Muita paz. É isso, meus irmãos. Nosso tema livre de hoje fica por aqui. Ainda temos o nosso abraço fraterno da semana. Volto já. Talvez muitos já tenham ficado sabendo do que eu vou falar agora, pois a professora Diva Guimarães tornou-se estrela na Feira Literária Internacional de Paraty, ao usar o microfone ao final de uma palestra. Professor de Educação Física aposentada, ex-esportista, era velocista e jogava basquete, 77 anos, nascida em Cornélio Procópio, no norte do estado do Paraná, e moradora atualmente em Curitiba.
Ela deu seu depoimento de 13 minutos, vencendo a timidez, quando o uso do microfone foi oferecido ao público ao final de uma palestra do ator Lázaro Ramos e de uma jornalista portuguesa. Neta de escrava, filha de lavadeira, que trabalhava arduamente para poder comprar o material escolar para ela e seus 12 irmãos. Levantou a voz contra o racismo, contou que passou fome e frio, falou sobre as humilhações, perseguições que às vezes ainda hoje ocorrem, contando as ocasiões em que muitas vezes numa loja de departamentos ou no supermercado é seguida pelo funcionário, e brincou, narrando como ela faz para driblar essas vigilâncias, no bom sentido, dando um verdadeiro cansaço, se mexendo de um lado para o outro o tempo todo dentro da loja. Ela diz que transferia para o esporte toda aquela energia, aquela revolta, aquela raiva, pelas injustiças e pelas humilhações que ela sofria, sempre com destemor, com determinação. Ficou no internato, né, de São Paulo, 5 a 9 anos, onde teve talvez as suas experiências mais traumáticas. Vejam o que ela contou a respeito de uma freira que tentou explicar por que havia negros e brancos. Então essa freira disse que Deus havia abençoado um rio, e as pessoas que se banharam primeiro naquele rio, por serem mais atuantes, por serem mais trabalhadoras ou trabalhadeiras, pegaram as águas mais limpas e saíram brancas. E as pessoas preguiçosas que ficaram para trás, quando adentraram, só conseguiram encontrar lama e por isso saíram negras. Por tudo que viu no catolicismo, disse ela se tornou espírita. Foi um renascimento, uma libertação, disse ela, depois de se tornar célebre ao final da sua participação lá em Paraty, na Feira Literária Internacional. Lázaro e boa parte da plateia foram as lágrimas. Pela sua coragem, pela sua luta, por ser uma grande mulher, paranaense, moradora em Curitiba e espírita como eu, o meu abraço fraterno, respeitoso e de muita admiração à professora Diva Guimarães. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Metão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Meus amigos, antes de nós encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de deixar aqui um convite para a participação no 3º Simpósio Paranaense de Saúde, Ciência e Espiritualidade, que se realizará na sexta-feira e no sábado agora, da próxima semana, portanto, dias 22 e 23. Promoção da AME Paraná, Associação Médico Espírita do Paraná. O evento vai ocorrer no Teatro da Federação Espírita do Paraná, na Alameda Cabral, número 300. Maiores informações no site www.ampr.com.br ou pelo telefone 41, prefixo de Curitiba, 33 38 60 06. E os ingressos, para quem quiser diretamente, pelo Disque Ingressos, www.ingressos.com.br/eventos. Até a nossa próxima semana.